Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda. Hoje para resolver as questões 8 e 9 da prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. Essas são as duas últimas questões da prova. Comecemos pela questão 8. Ela diz o seguinte: determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, explique por quê. Caso contrário, explique por quê ou dê um exemplo que mostre que é falsa. A afirmação nesse caso é a seguinte: se a linha x igual a 1 é a assíntota vertical de y igual a f de x, então f não está definida em 1. Essa afirmação, pessoal, ela é falsa. E ela é falsa em particular para funções definidas por partes, ou seja, funções onde eu digo que ela é de uma forma para determinados valores de x e de outra forma para outros valores de x. Vamos tomar então uma função definida por partes que não satisfaz essa afirmação. Essa função por partes que eu defini, ela é um exemplo de função que não satisfaz aquela afirmação, mas existem outras. A função que eu escolhi é f de x igual a 1 sobre x menos 1 para todos os valores de x diferente de 1 e f de x igual a 2 para x igual a 1. Vamos ver como fica o gráfico dessa função. O gráfico de f é dessa forma. Note que, para x diferente de 1, o gráfico de f coincide com o gráfico da função 1 sobre x menos 1. A função 1 sobre x menos 1, ela tem a assíntota vertical em x igual a 1, portanto f também terá. Só que, para x igual a 1 em particular, f de x é definida como 2. Ou seja, a nossa função f ela está definida em x igual a 1, mesmo tendo assíntota em x igual a 1. Nota então que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual a menos infinito. Só com isso a reta x igual a 1 já seria uma assíntota vertical. Mas também o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual a mais infinito. Portanto, x igual a 1 é uma assíntota vertical da função f de x. Ainda assim, f de 1 é igual a 2. Portanto, sim, a função f tem assíntota vertical em x igual a 1, mas ela também está definida em x igual a 1, pois f de 1 é 2. Temos um valor, uma imagem para essa função em x igual a 1, então ela está definida. Assim sendo, como encontramos um exemplo de função que não satisfaz essa afirmação, podemos concluir que, portanto, a afirmação é falsa. A questão número 9 tem o seguinte enunciado: determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, explique por quê. Caso contrário, explique por quê ou dê um exemplo que mostre que é falsa. A afirmação dessa questão é: se p é um polinômio, então o limite quando x tende a b de p de x é igual a p de b. Primeiramente, pessoal, nós vamos usar uma propriedade dos polinômios, que é o seguinte: todo polinômio é uma função contínua. Essa é uma propriedade que esse grupo de funções possui. Todos os polinômios são contínuos. O fato de um polinômio ser uma função contínua nos ajuda porque as funções contínuas têm uma propriedade muito interessante em relação com limites. E é o seguinte: se eu tenho limite quando x tende a b, qualquer valor que seja, de uma função contínua, eu posso tirar essa função contínua para fora do limite. Vamos escrever isso no nosso limite, então. Utilizando essa nossa propriedade, então, nós temos que o limite, quando x tende a b de p de x, é igual a p aplicado no limite quando x tende a b de x. Notem que eu tirei a minha função contínua, meu polinômio p, para fora do limite. Calculando agora o limite, temos que o limite quando x tende a b de x é igual ao próprio b. Então eu posso trocar o limite por b e fico com p de b. Dessa forma, descobrimos que o limite quando x tende a b de p de x é igual ao p de b, que é o que a nossa afirmação disse. Portanto, a afirmação é verdadeira. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque mais vídeos virão. Valeu, falou!